Olá, tudo bem? Eu vou começar esse vídeo com uma pergunta. Você acredita em previsões para o fim dos tempos? Enquanto assiste ao vídeo e fica por dentro das previsões a respeito disso, eu peço para que pense numa boa resposta e deixa lá nos comentários, ok? Dito isso, então, vamos tentar desmistificar um pouco essa alegoria toda. O primeiro homem, pelo menos até onde sabemos, a prever que o mundo iria acabar e da forma mais aterrorizante possível, foi João de Patmos, o escritor do livro das Revelações, o qual chamamos carinhosamente de Apocalipse, que forma a última parte do Novo Testamento da Bíblia. O livro contém uma série de visões e profecias sobre o fim dos tempos e o juízo final. A palavra Apocalipse significa revelação, formada por apo, que é tirado de, e kaluma, que significa véu. A palavra Apocalipse, então, nada mais é do que revelar algo ou alguma coisa. Assim, trata-se da revelação de coisas que até então permaneciam secretas a um profeta escolhido por Deus. Por extensão, passou-se a designar de Apocalipse os relatos escritos dessas revelações, que constituem um gênero literário próprio, a literatura apocalíptica. O título do livro pode sugerir a revelação de Jesus Cristo, sendo a ideia básica de que os eventos descritos no livro foram revelados a Jesus, e este mostrou a seus servos há mais de 2000 anos as coisas que aconteceriam teoricamente em breve. O conteúdo do livro permite criar muitas imagens simbólicas e proféticas, que são interpretadas de diferentes maneiras por diferentes grupos religiosos. O livro descreve a batalha final entre o bem e o mal, a queda da Babilônia, a vinda do anticristo, o julgamento final e a criação de um novo céu e uma nova terra. Embora o livro seja frequentemente associado a eventos históricos específicos, como a queda de Roma, a maioria dos estudiosos acredita que ele foi escrito para encorajar os cristãos perseguidos a permanecerem fiéis em face da adversidade. Contudo, há muitas pessoas que acreditam no fim do mundo descrito no livro das Revelações. A interpretação mais comum é que o fim do mundo será precedido por uma série de eventos catastróficos, incluindo guerras, fome, terremotos e doenças. O anticristo surgirá como um líder mundial carismático, mas maligno, que enganará muitas pessoas. Ele será derrotado por Jesus, que retornará à terra para estabelecer o seu reino. O julgamento final ocorrerá e os mortos serão ressuscitados e julgados de acordo com as suas ações. Aqueles que foram fiéis serão recompensados com a vida eterna, enquanto os ímpios serão condenados ao inferno. Sobre os eventos catastróficos, é válido dizer que, desde a sua formação, o planeta Terra já passou por inúmeras transformações. Lembre-se de que aqui já foi uma terra de vulcões e mares de lava, que aos poucos foi se resfriando, se ajustando, até se solidificar em parte, gerando os continentes, mas deixando espaço para os oceanos, rios, lagos, contendo um dos elementos mais importantes para a vida: a água. Como resquícios daquele passado turbulento, estão os vulcões, muitos deles ainda ativos e proporcionando espetáculos únicos na natureza. É uma pena que nem todos tenham a oportunidade de ver isso de perto. E apesar de ser um espetáculo naturalmente belo, por outro lado, é destruidor. Pompeia e Herculano, na Itália, foram praticamente cobertas pelas lavas do Monte Vesúvio em 79 d.C. A cidade de Saint-Pierre foi destruída em 1902 durante a erupção do Monte Pelée. A erupção rápida e catastrófica resultando na morte de praticamente toda a população da cidade. Embora não seja uma cidade no sentido tradicional, um antigo vilarejo de nome Akrotiri foi enterrado por cinzas vulcânicas durante a erupção do Santorini, em torno de 1627 a.C.
A cidade foi preservada de maneira semelhante a Pompeia. A erupção do Krakatoa em 1883 na Indonésia resultou em uma série de tsunamis que devastaram várias ilhas ao redor. O som da erupção foi ouvido a milhares de quilômetros de distância. E, por fim, a cidade de Plymouth foi parcialmente destruída e posteriormente abandonada devido à atividade vulcânica na ilha de Montserrat, no Mar do Caribe. A erupção começou em 1995 e continuou por vários anos. De qualquer forma, podemos afirmar que o fim dos tempos, para quem estava nas regiões afligidas por esses vulcões, de fato aconteceu. Pelo menos neste mundo físico em que vivemos. Mas mesmo contando as várias outras erupções ao longo dos anos em várias partes do planeta, não significou o fim dos tempos ou do mundo. E nem só de vulcões são formadas as catástrofes naturais. Em 26 de dezembro de 2004, o Oceano Índico foi palco de uma das maiores tragédias naturais, onde aconteceu um terremoto submarino a algumas milhas da costa e que gerou um tsunami gigantesco. A onda tinha cerca de 150 quilômetros de largura e apenas pouco mais de 1,5 metro de altura, que chegou ao continente a uma velocidade absurda. Calcula-se algo em torno de 800 quilômetros por hora, devastando tudo e todos que estivessem na sua frente. No final, mais de 200 mil pessoas morreram e várias paisagens, antes consideradas belíssimas, foram radicalmente modificadas. Só que isso também não significou o fim dos tempos, a não ser para as mais de 200 mil vítimas. E o que dizer dos furacões, tufões e ciclones? Teoricamente, os três termos são a mesma coisa, diferenciando-se primeiro em seus nomes, que variam conforme o país, e segundo em seu tamanho e força, normalmente definidos em categorias. Os Estados Unidos e o Japão são países que enfrentam ano a ano graves eventos causados pela força dos ventos. Os vórtices são criados sobre águas quentes, geralmente acima de 24 graus centígrados, e são alimentados pela evaporação da água do mar. A água evaporada forma nuvens que se acumulam e giram em torno do centro de baixa pressão, criando um sistema de ventos em espiral. À medida que o ciclone se move sobre a água, ele pode se intensificar, aumentando a velocidade dos ventos e a quantidade de chuva que produz. Quando o ciclone atinge a Terra, ele pode causar danos significativos, incluindo inundações, deslizamentos de terra e ventos fortes que geralmente resultam em tragédia quando atingem áreas povoadas. E, sinceramente, hoje em dia, é muito difícil não haver habitações em boa parte do planeta, não é não? E não é necessário, então, que eu cite quaisquer outras tragédias naturais que, de acordo com a Bíblia, seriam um prenúncio para o fim dos tempos. Olha, longe de mim querer desmentir a Bíblia. O que eu estou fazendo aqui é tentar relacionar o que João de Patmos escreveu com as realidades que a humanidade enfrenta há milhares de anos, sem que o mundo tenha que acabar por isso. A fome. A fome é um problema global que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, em 2021, cerca de 811 milhões de pessoas em todo o mundo passaram fome, um aumento de 161 milhões em relação a 2019. A fome é causada por uma série de fatores, incluindo conflitos armados, mudanças climáticas, desigualdade econômica e pobreza. Os sinais do fim dos tempos descritos na Bíblia incluem guerras, desastres naturais, fome e mau comportamento humano. Embora esses sinais possam ser interpretados de várias maneiras, é possível ver uma conexão entre a fome no mundo e os sinais do fim dos tempos, não é não? A fome é frequentemente causada por conflitos armados, que são um dos sinais descritos na Bíblia.
Além disso, as mudanças climáticas, que também contribuem para a fome, podem ser vistas como um sinal do fim dos tempos. A Bíblia descreve desastres naturais como um dos sinais do fim dos tempos. E as mudanças climáticas podem levar a eventos climáticos extremos, como secas e inundações, que podem sim, causar fome. Finalmente, a desigualdade econômica e a pobreza, que são fatores que contribuem para a fome, podem também ser vistas como um sinal do mau comportamento humano descrito na Bíblia. Agora, vamos trazer isso para o cotidiano vivido pela humanidade, ok? Sim, a fome é uma das consequências do mau comportamento humano, e isso é indiscutível. Ela vem seguindo conflitos armados e também desastres naturais que ocorrem incessantemente em diversos pontos do planeta. E considerando que o mundo hoje possui 8 bilhões de pessoas, afirmar que 10% passa fome já é por si o fim do mundo. Mas claro que não de forma literal, especialmente se levarmos também em consideração que as próprias sociedades modernas poderiam ajudar a reverter esse quadro, sem a interferência de qualquer ser espiritual. Basta deixarmos o mau comportamento, as diferenças e as discriminações de lado para que isso seja resolvido. Isso dependerá somente dos governos? Ou será que nós mesmos poderíamos iniciar um período de bom comportamento que pudesse viralizar mais rápido e mais eficiente do que os vídeos, as fotos e as fofocas que viralizam nas redes sociais? Concorda? Será que o fim do mundo está nas pessoas? Se sim, teoricamente, é fácil de resolver, não é não? Mas como nem tudo está sob nosso controle, há outro sinal que também é visto como um prenúncio para o fim dos tempos: as doenças. Hoje, é praticamente inviável relacionarmos os tipos e a quantidade de doenças fatais que existem. Eu citaria alguns eventos que ocorreram na história e que poderiam ter dizimado a população do mundo inteiro, mas não chegou a tanto. Para começar, a peste bubônica, também conhecida como a peste negra, foi uma pandemia que atingiu a Europa no século XIV. A doença foi causada pela bactéria Yersinia pestis, que é transmitida por pulgas que infestam ratos. Acredita-se que a doença tenha se originado na Ásia Central e se espalhado para a Europa através das rotas comerciais. A peste bubônica se espalhou rapidamente e matou milhões de pessoas em toda a Europa. As estimativas variam, mas acredita-se que a doença tenha matado entre 75 e 200 milhões de pessoas em todo o mundo. As pessoas da época não tinham uma compreensão científica da doença e muitas acreditavam que a peste era um castigo divino ou um sinal do fim dos tempos. A peste bubônica foi frequentemente associada a eventos apocalípticos descritos na Bíblia, como a queda da Babilônia e a vinda do Anticristo. No entanto, a maioria dos estudiosos acredita que essas associações eram baseadas em superstições e medos infundados, e não em fatos científicos. A cólera é uma doença infecciosa causada pela bactéria Vibrio cholerae. A doença é transmitida pela água e causa diarreia grave e desidratação. A cólera foi responsável por várias pandemias ao longo da história, incluindo a pandemia de 1817 a 1824, que matou cerca de 100 mil pessoas. A tuberculose, que é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também já foi responsável por cerca de 1 bilhão de mortes em todo o mundo, durante um longo período. A doença é transmitida pelo ar e afeta principalmente os pulmões. Agora, só por curiosidade, você sabia que entre o final do século XIX e início do século XX havia uma percepção romântica e até idealizada da tuberculose em algumas sociedades? Pois é. A doença, também conhecida como consumpção ou peste branca, era frequentemente associada a estigmas culturais e sociais, mas também havia uma visão romântica sobre os que sofriam dela. Não podemos nos esquecer da gripe espanhola,
uma pandemia de gripe que ocorreu entre 1918 e 1920. A doença foi causada pelo vírus H1N1 e matou entre 50 e 100 milhões de pessoas em todo o mundo naquela época. O vírus H1N1 ou influenza A ainda hoje aflige milhares de pessoas. Contudo, já existem vacinas de prevenção desde sua última pandemia, ocorrida em 2009, o que tem evitado muitas mortes nesta última década. Ainda bem, né? A varíola também fez muitas vítimas, especialmente antes dos anos 1980. É uma doença infecciosa causada pelo vírus Orthopoxvirus variolae, que, além de causar um grande mal-estar com febre alta, dores de cabeça e no corpo, provoca também erupções cutâneas, que podem resultar em feridas. E dependendo do tipo, a varíola também faz ou fazia vítimas. Até ser erradicada em 1980, a doença já tinha sido responsável por 300 milhões de mortes no mundo inteiro. E mais recentemente, entre 2019 e 2023, bilhões de pessoas em todo o planeta tiveram suas rotinas completamente alteradas devido à pandemia de um vírus que pouca gente já tinha ouvido falar, o coronavírus, também conhecido por Covid-19. O vírus foi identificado pela primeira vez a partir de um surto em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. As tentativas de contê-lo falharam, permitindo que o vírus se espalhasse para outras áreas da China e, posteriormente, para todo o mundo. A OMS declarou o fim da emergência no dia 5 de maio de 2023, apesar de ainda continuar a se referir a ela como uma pandemia. Até 13 de dezembro de 2023, 771.678.854 casos foram confirmados em 231 países e territórios, com quase 7 milhões de mortes atribuídas à doença, tornando-se a quinta mais mortal da história. O número de casos quase alcançou o número de pessoas com fome, mas, sem sombra de dúvidas, milhares delas estavam incluídas nesta contagem da OMS. Os casos cada vez mais crescentes de Covid deixaram até os céticos intrigados. Não só pela letalidade do vírus, como também pela rapidez com a qual ele se espalhou. Hoje, qualquer pessoa do mundo conhece alguém que foi vítima do Covid. Desta vez, e também devido à colaboração de milhares de usuários da internet, que muitas vezes nem sabiam sobre o que estavam falando, não foram poucos os que pensaram que a raça humana chegaria ao fim. Afinal, por vários meses, não tínhamos vacinas. E a mídia fez um estardalhaço a respeito da doença, assustando muita gente. Foi, sim, um evento trágico, mas não representou também o fim do mundo. As desordens sociais são problemas que afetam a sociedade como um todo e podem ter consequências graves a curto, médio e longo prazo. Esses problemas podem ser causados por uma série de fatores, incluindo desigualdade social, pobreza, corrupção, violência e discriminação de todo tipo. A desigualdade social é um dos principais problemas sociais que afetam o mundo há milhares de anos. Ela resulta em uma série de consequências negativas, incluindo pobreza, falta de acesso à educação e à saúde, desemprego e violência. A curto prazo, a desigualdade pode levar a conflitos e instabilidade social. A médio prazo, ela pode levar a uma diminuição da produtividade e do crescimento econômico. E a longo prazo, a desigualdade social pode levar a uma diminuição da qualidade de vida e a um aumento da criminalidade. Por mais que a verdade doa, os ricos do planeta vivem entre a pobreza. Isso quer dizer que o número de pobres no mundo é muito, mas muito superior à dos ricos. A pobreza afeta milhões de pessoas em todo o mundo e sempre foi uma vertente para problemas de saúde, incluindo desnutrição e doenças infecciosas, diminuição da produtividade e do crescimento econômico,
além de levar a uma diminuição da qualidade de vida e a um aumento da criminalidade. A violência é outro problema social que afeta muitas pessoas em todo o mundo e é uma das maiores responsáveis por mortes na maioria dos países. E sim, infelizmente, quanto maior o nível de pobreza de um país, maiores serão seus níveis de violência. E não é de hoje que isso existe. Portanto, dizer que a violência, a fome e a desigualdade social são premissas para o fim dos tempos, como prevê a Bíblia, beira ao exagero, pois sempre existiram. E nós estamos aqui ainda, não é não? É claro que se todo mundo resolver agir violentamente ao mesmo tempo, é bem provável que não sobrará nem pele para contar a história. Outros sinais que mostram não o fim do mundo, nem dos tempos, mas uma completa falta de sensibilidade e humanismo. Exemplos: corrupção, imoralidade, a decadência ética e o individualismo. O primeiro item já parece ter nascido junto com o primeiro humano a pisar no planeta, desde que ele se encontrou com outro. Desculpem-me pela analogia, mas é mais ou menos isso mesmo. A corrupção sempre fez parte da nossa história, em diferentes épocas e lugares, e ainda é um dos grandes problemas em diversos países, uma vez que ela atrapalha enormemente o crescimento econômico de qualquer lugar. A imoralidade já era chique entre os gregos e os romanos. Hoje ela caminha em todas as esquinas, e não só na Grécia ou em Roma, mas em qualquer lugar do mundo. Retirando, é claro, lugares onde não existem pessoas. A imoralidade é também, sabe o quê? Amiga e irmã da hipocrisia, uma vez que estão sempre de mãos dadas. E ela não está exclusivamente ligada à sensualização das coisas e das pessoas, nos comportamentos desregrados, nas falas mentirosas, nas falsas promessas e nos falsos discursos. E também nos casos em que políticos se apoderam do dinheiro público para satisfazerem suas vontades pessoais. Você conhece alguém imoral? É possível que essa pessoa seja capaz de provocar o fim dos tempos? Eu poderia citar aqui diversos outros pontos que normalmente são relacionados ou vistos como sinais do fim dos tempos. Contudo, ficaria um vídeo muito mais longo. Eu deixo para você aí, apontar para nós outros destes sinais. Cada pessoa, claro, tem seu ponto de vista e é interessante conhecê-los também, uma vez que, como seres humanos, podemos deixar passar alguns detalhes que outros não deixariam. Por isso, o seu comentário é tão importante para nós. Se tais sinais forem mesmo a prévia para o fim dos tempos, que tal então começarmos as mudanças a partir de agora? Ou é tão difícil ser humano e humanista ao mesmo tempo? Não é não. Forte abraço. Até a próxima.